Bom, dando continuidade, a gente vai ver agora a parte 2 da aula de trauma, que é a aula 2. E, resumidamente, como é que a gente avalia esse trauma por meio da RTS? Então, conforme os scores do RTS, a gente viu que é pautado tanto na escala de coma de Glasgow, na pressão arterial sistólica e na frequência respiratória. Nessa tabela abaixo, a gente vai ver a relação dos parâmetros do RTS, que a gente descobriu através daqueles cálculos quantitativos, e a partir daí a gente vê a probabilidade de sobrevida. Então vejam aqui nessa parte de azul, a escala de coma de Glasgow, percebam aqui que quanto menor esse número, maior é a gravidade da doença. Ou seja, se eu tenho um trauma grave, ele está em torno de 3 a 8, um moderado de 9 a 12 e um leve de 13 a 15. Da mesma proporção, tem a pressão arterial sistêmica, né? Esse mesmo raciocínio. Então, quanto menor, maior vai ser a gravidade. Em seguida, a frequência respiratória com as suas categorizações sistemáticas. E se a gente analisar a probabilidade de sobrevida, a gente percebe que quanto menor o RTS, menor é essa probabilidade de vida. E quanto maior o RTS, maior seria a probabilidade de sobrevida. Então, a gente está aqui diante de um score que auxilia muito a gestão do serviço. Existem outros scores que possibilitam essa avaliação dos traumas. Eu vou me deter agora no ISS, que é o Injury Severity Score, o AIS, que na verdade é um parâmetro de avaliação resumido utilizando o ISS, utiliza os pontos de corte do AIS, o Apache e o SOFA, aliás, o Apache e o SAPS, eles utilizam mais os aspectos fisiológicos, como os parâmetros vitais, para avaliar essa forma agudizada e também de evolução crônica, tá? O Apache utiliza aproximadamente, salvo engano, 14 critérios e o SAPS 17. E aí eles avaliam frequência respiratória, ureia, hematócrito, leucócito, glicemia, sódio, potássio, bicarbonato, temperatura, a própria escala de coma de Glasgow também é avaliado. Então, os dois, eles meio que avaliam essa questão fisiológica, né, no sentido de avaliar realmente esses parâmetros de morbimortalidade. E o SOFA está relacionado diretamente com a questão da falência de órgãos e sistemas, que é no caso da imunossupressão, e ele avalia especificamente a sepse, né, com o seu processo de falência. O TIS, o LODS, o SEPSCORE, o MPM e o PAT vai depender da gestão e do tipo de prática clínica com relação aos aspectos de trauma de cada serviço. E aí, detendo-se mais ao ISS, que utiliza a base de ponto de corte do AIS, a gente tem essa tabela que mostra aqui os scores e as regiões, desde menor até a não sobrevivência, desde a cabeça, pescoço, os órgãos, aliás, o corpo humano de uma forma geral. E aí, esses pontos de corte, eles podem ir de 3 a 75. Se esse indivíduo tiver um ponto de corte de 16, ou seja, o somatório dele de 16, configura-se que ele tem uma mortalidade de 14 aproximadamente por cento. Essa é a forma de avaliação do ISS, que é bastante utilizada. Inclusive, no DITEM, eles utilizam para ponto de corte um ISS entre 16 a 20, como trauma moderado, menor do que 16 leve e acima de 20, um trauma mais grave. E na avaliação nutricional, eu posso utilizar vários critérios de triagem, desde a avaliação subjetiva global, NRS, MAN, MST, MUST. Eu avalio também esse trauma do tipo de score, se for a minha prática no serviço. Posso avaliar as medidas antropométricas, altura do joelho, CB, CMB, DCT, peso usual habitual
ideal estimado de acordo com a minha prática e o meu protocolo eleito, né, pela equipe multiprofissional. Também faço avaliação dos exames bioquímicos, série vermelha, série branca, né? E aí eu tenho muito cuidado de avaliar a albumina, glicemia, lactato, as bilirrubinas, tanto direto e indireto como a livre, PCR, ureia creatinina, bicarbonato, aí avalia na questão do sistema respiratório, a STLT, que são as enzimas hepáticas, aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase, e a colinesterase aqui, eu avalio a questão da debilidade e cansaço, porque é um biomarcador de estresse muscular que pode ser também avaliado. Faço um exame físico muito bem feito e a partir disso tudo, também com o consumo, né, eu faço o diagnóstico nutricional global, tá? E aí o plano nutricional, ele cursa nessa sequência de setas que está aí para que vocês possam ver. Eu faço a triagem, né, dessa repercussão desse trauma, aí eu vou avaliar o ISS, o TIS, a PASH, o SOFA, vejo o tipo de acesso, se é por sonda nasogástrica, duodenal, jejunal, ou se é uma jejunostomia ou uma gastrostomia, e vai depender muitas vezes da medicação, né? Porque a gente sabe que existem alguns medicamentos que promovem gastroparesia, paciente com risco de aspiração e até mesmo o RGR, fluxo gastroesofágico, que faz com que eu faça uma jejunostomia ou um posicionamento pós-pilórico. Aí eu entro com a terapia nutricional interal juntamente com a imunomodulação, após essa estabilização desse paciente. E se eu vir que não tem possibilidade de alimentação pelo TGI, eu inicio a terapia nutricional parenteral. De acordo com as necessidades energéticas, a lesão ela pode sofrer o aumento. Se for óssea, em torno de 20%, e se essa infecção for por queimadura, no caso, de 40% a 100%. Só que eu tenho que ter muito cuidado com essa quantidade de energia, para eu não dar um overfeed e não impactar metabolicamente nesse paciente, gerando uma hipercapnia, uremia, a própria síndrome de alimentação, né, por essa ou hipernatremia, hipofosfatemia ou principalmente a hipofosfatemia é muito importante com relação aos aspectos hemodinâmicos, desidratação, hiperglicemia, hiperosmolaridade. Então, tem que ter muito cuidado com esses aspectos ao escolher essa demanda energética. E pelo gasto energético basal, os estudos mostram que a colorimetria indireta é o padrão ouro, mas eu não tenho condições de ter isso por conta do custo. E se eu for utilizar a Harris Benedict nesse momento, ele pode superestimar esse meu gasto energético basal em 3 a 11%. Então, não seria interessante. Eu posso utilizar a Minfli, que ele dá um aumento em torno de 1%. Essa pode ser utilizada juntamente com a fórmula de bolso, cujos critérios nós já falamos anteriormente. E aí, dessas recomendações de energia e de proteína, eu me baseio principalmente no grau de injúria, né? Do trauma, do ISS. Então, um trauma moderado a grave, 16 a 20, eu posso trabalhar com 20 a 25 quilocalorias por quilo de peso e uma proteína de 1,2 a 1,5. E essa relação quilocaloria não proteica pode ficar em torno de 80 a 100. Agora, se esse paciente já tiver numa fase mais anabólica, eu já posso aumentar essa quantidade calórica, como também a quantidade de proteína. E essa relação não proteica vai ficar aumentada. Agora, em tratando-se de TCE e de TRM, com ou sem paralisia, aí eu tenho que avaliar cada caso e aí eu vejo a análise específica da proteína, que fica em torno de 1,2 a 1,5, mas no caso do TCE eu fico com 30 quilocalorias, enquanto no TRM de 20 a 22. Vai depender muito de cada caso, ok? Nas vitaminas e minerais, o carboidrato eu posso trabalhar com 45 a 60, o lipídio de 25 a 30, mas também tem algumas literaturas que permitem eu chegar até 50, de 30 a 50, porque
eu melhoro os gastos graxos essenciais e diminuo esse aporte de glicídio pelo coeficiente respiratório, mas eu também tenho que ficar de olho nas vitaminas e minerais, principalmente as antioxidantes, A, C e E, ferro por conta da demanda, né, com a série eritrocitária, pacientes perdem muito sangue, hemorragias, dependendo do tipo de cirurgia, selênio e zinco, com suas propriedades antioxidantes e precursoras de GPX e sódio, então a gente tenta chegar sempre nas DRIs, promovendo aí todo o processo de cicatrização, melhora da coagulação e recuperação tecidual. E com todos os imunonutrientes, que nós já sabemos os benefícios, desde a glutamina, a arginina e ômega 3, destacando aqui a glutamina, principalmente na sua ação de manutenção da integridade da mucosa, mas também tem uma ação no sistema imunológico, né? A gente sabe disso. A arginina aí, precursora de óxido nítrico, melhorando esse processo de cicatrização, mas a gente tem que ver que ele também é um substrato proteico extremamente importante. O ômega 3 com ação imunomoduladora anti-inflamatória e também aumenta a síntese das prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos da série IMPA, que são importantíssimos na síntese de EPA e DHA. Então, na verdade, são anti-inflamatórios na sua essência, na sua via metabólica, a via metabólica dos lipídios. Então, a gente observa que se faz necessário o uso de imunomoduladores no sentido de melhorar essa resposta e ser um coadjuvante da terapia nutricional.